O Diretório Municipal do PT, em São Paulo, foi invadido depois das manifestações desse domingo, que aconteceram em todos os estados e também no Distrito Federal. Em Recife, a manifestação teve frevo e família reunida. Segundo os organizadores, 50 mil pessoas ocuparam a orla da Praia da Boa Viagem. A PM não fez uma estimativa. Acho que a gente tem que demonstrar nossa satisfação, acho que o povo tem que se mobilizar, que vir para a rua mesmo. Em Fortaleza, 15 mil pessoas tomaram a praia de Iracema, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública. O deputado federal Jair Bolsonaro, do PP, foi muito assediado pelos manifestantes. Questionado sobre quem deveria governar o país, ele desconversou. Futura eleição vai decidir. Em Brasília, um boneco de 10 metros do ex-presidente Lula, vestido de presidiário, foi colocado em frente ao Congresso. Esse grupo de manifestantes ironizou a saudação à mandioca, feita pela presidente Dilma Rousseff na abertura dos Jogos Indígenas, em junho deste ano. Eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Essa mandioca representa aqui a inteligência da nossa presidente e a tudo que ela está nos representando. Em Belo Horizonte, 6 mil pessoas se reuniram na Praça da Liberdade, segundo a PM. Em discurso, o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, disse que seu partido é o Brasil. No Rio de Janeiro, o protesto na praia de Copacabana teve homenagem ao juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, que apura desvios na Petrobras. Em São Paulo, 350 mil pessoas foram à Avenida Paulista, segundo a Polícia Militar. O Instituto Datafolha fala em 135 mil. Em faixas e cartazes pediram o fim da corrupção e que o Tribunal de Contas da União rejeite as contas da presidente Dilma. A gente está reforçando o nosso apoio às instituições e a investigação total, livre, desimpedida da corrupção no país. A sociedade quer se manifestar e quer mostrar a sua insatisfação com a corrupção, com os desmandos, também com uma política econômica que tem sido devastadora para os empregos e para a sociedade em geral. Na sede do Instituto Lula, na zona sul da capital paulista, sindicalistas e militantes do PT se reuniram para defender o governo. Desejando que o Brasil encontre o caminho do diálogo, que rompa essa crise política que não interessa a ninguém, para melhorar, inclusive, o ambiente econômico. Essa madrugada, o Diretório Municipal do PT em São Paulo foi invadido. Segundo os dirigentes, armários e gavetas foram vasculhados. Essa foi a 4ª vez que uma sede petista no estado foi alvo de vandalismo. Os invasores entraram pelos fundos da sede e estouraram esta grade. O alarme disparou, então a sirene foi arrancada. Manifestações são democráticas, todo mundo tem direito de fazê-las. O que nós não podemos é ultrapassar esse limite, que aí sim a gente entra na intolerância, no ódio, o que nós não queremos. Mas não dá para... Marco Antônio Villa, boa noite. Não dá para ligar a questão da invasão do diretório do PT com as manifestações. Essa é a minha primeira pergunta para você e a outra é sobre as manifestações desse domingo, se tiveram a mesma força e o mesmo perfil das de 2013. São diferentes. Bem, primeiro em relação a esse senhor que falou, é falta de caráter, de honestidade, fazer uma vinculação entre um fato e outro. Quem é intolerante e quem não gosta de democracia, que é golpismo, é quem faz o petrolão e o mensalão, é o partido do senhor. Então, vamos deixar claro, lá estava o Brasil na Avenida Paulista, às 4 horas da tarde, em toda a avenida, cantando o hino nacional, uma coisa que eu nunca vi na minha vida. E vi as manifestações das diretas, vi tudo, nunca vi igual. Sociedade civil se auto-organizando, sem partidos, sem sindicato, sem dinheiro público, como é praxe, nada disso. Não tinha metrô aberto, nada, catracas abertas, nada do que nós vimos no passado. De forma autônoma, independente, em cada parte da avenida, os grupos falando, todo mundo animado, não só aqui no Brasil, viu, em São Paulo. No interior, em outras cidades, em Brasília, aquela homenagem bonita feita ao Lula, aquele boneco inflável, ele com roupa de presidiário, uma homenagem belíssima, inclusive com o número 13171, uma homenagem sincera ao chefe da quadrilha, e eu estou dizendo isso, fiquei muito satisfeito de ver muitos cartazes mostrando quem é o chefe da quadrilha, Luiz Inácio Lula da Silva, o criminoso maior da República. Bem, então nós vimos esse conjunto das pessoas se manifestando, foi uma coisa muito bonita. O prestígio do Jornal da Cultura é inacreditável, o número de pessoas falando do Jornal da Cultura, isso é muito importante de ser lembrado. Por outro lado, quando aquele senhor fala em intolerância, quem propôs luta armada no Brasil, luta armada,
quinta-feira à noite no Palácio do Planalto, numa cerimônia com a presença da Presidente da República, foi o presidente da CUT e ela silenciou. E o silêncio é conivência. Foi um crime, né, que todo mundo assistiu. Eu não vi até agora, por sinal o Ministério Público fazer nada. Agora, a manifestação, eu acho que mostrou um sinal do que o Brasil, o Lula foi o cerne. Claro, eu agora, no fim de semana, os brasileiros ficaram sabendo que por uma palestra, você aposentado que nos assiste, uma palestra, ele recebeu 378 mil reais. Sabe, aposentado, você que trabalhou a vida inteira, o Brama da Silva falou 29 minutos. Sabe quanto dá por minuto? Para o chefe da quadrilha do Petrolão, ganhou supostamente pela palestra motivacional. Isso é importante o registro. 13 mil reais por minuto. Então, você que trabalhou a vida inteira, que se matou, o chefe da quadrilha do Mensalão e do Petrolão, Luiz Inácio Lula, sei quem fala sou eu, ganhou 13 mil reais. Portanto, ali, que estava na Paulista e no resto do Brasil, é o sentimento, é o coração brasileiro. Contra o projeto criminoso, contra os corruptos, a favor de Sérgio Moro, querendo que a Lava Jato limpe esse Brasil, e vai limpar, porque não tem acordão em Brasília que segure em Curitiba, e foi uma coisa muito bonita. Foi um dos momentos, particularmente, da minha vida mais emocionante. Eu nunca vi tanta gente na rua. E ordem, não vi um quebra-quebra, não houve um problema policial, acabou 19 horas, a avenida estava limpa, foi quase igual 2013, com os black blocs destruindo as coisas, ou com os cachaceiros lá do Ipiranga, lá do PT, que vieram de São Bernardo, e eu sei, porque eu conheço São Bernardo, com ônibus pagos pelo sindicato. Ayrton Soares, boa noite. Boa noite, sua percepção em relação a essa manifestação de domingo, mesmo faz um comparativo aí com 2013, houve um esvaziamento? Olha, eu acho primeiro que as pessoas que foram lá, e eu andei um pouco lá, durante uma meia hora, porque eu moro ali perto, e fui procurar colher algumas impressões, o que eu ouvia direto. E elas estavam manifestando ali uma justa indignação. Uma justa indignação. Mas a indignação é um sentimento de frustração, um sentimento de revolta. A indignação é uma coisa que quer soluções a curto prazo. E a solução que se apresentava lá era uma solução que falava em impeachment. Eu vi quando o senador José Serra, que hoje está no programa Roda Viva, é um brilhante senador, um brilhante político, foi chamado para falar no palanque. E não quis. Eu fiquei me indagando, mas por que será que o Serra não quer falar? Ele tem o que dizer. Porque ele tem conhecimento e competência para dar um rumo, para dizer o que o país precisa ser feito nesse país. Mas me parece que o PSDB, que não toca na questão do impeachment oficialmente, porque o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, deu um parecer a pedido do Diretório Nacional do PSDB. Dizia, nesse parecer, e diz, parecer é por escrito, que não há base legal para um pedido de impeachment. Tanto é que o discurso mudou para a renúncia da presidente, não é? O impeachment só seria possível se fosse por um outro caminho, que é o caminho do crime fiscal, que demanda uma representação no Supremo Tribunal Federal e precisa ser aprovado para que o processo transcorra no Supremo Tribunal Federal pela Câmara com 1/3, 3/5. Eu até anotei aqui, porque são números. Mas nós vamos falar mais sobre isso, você volta com esse número. 3/5 dos votos, 347 deputados precisou aprovar. 2/3. Então, o PSDB deixou aquela massa toda ficar reivindicando impeachment, sabendo que esse não é um caminho, que não leva a nada. Porque o seu próprio conselheiro jurídico diz que não cabe. Então, eu estou sem entender qual é a estratégia dos políticos do PSDB. Eu estou sem entender. Eles tinham que ter, sim, um rumo para esse povo que foi na rua. Esse povo foi lá esperando que surja uma liderança que diga é por aqui que nós vamos. Mas ninguém disse. Eu vi de Levi Fidelis, a Ronaldo Caiado, eu vi um monte de políticos lá circulando, certo? Mas eu vi um palanque falando do comunismo, como se fosse um discurso que o comunismo mata criancinhas. Eu ouvi o sujeito fazendo um discurso da pior espécie sobre os perigos do comunismo no Brasil hoje. Felizmente, tinha pouca gente assistindo.
Então, esse povo indignado está sendo conduzido às ruas pela terceira vez e não surge um caminho a ser trilhado. E a responsabilidade de um partido como o PSDB, onde eu tenho grandes amigos, não é como a Aloysio dizer, vamos sangrar até... Não é a omissão para dizer, diga para o povo que o seu departamento jurídico que não cabe impeachment. Carlos Serra vai estar aqui no programa. Ele explica isso no programa da TV Cultura, no Roda Viva. Não é? Isso me deixou preocupado com os rumos de uma próxima manifestação. Olha, aqui, muitas perguntas em relação a essa participação de políticos nos palanques, Vila. O Arlindo Santos aqui, por exemplo, muitos políticos aproveitaram para fazer palanque. Não, e qual que é o efeito falou. prático desse movimento? Vamos lembrar que isso é muito importante. Foi um movimento da sociedade civil e nenhum político falou em qualquer palanque. E nem deveria falar. E onde eu estava assistindo, no Vem Pra Rua, a ordem era clara, a ordem, fora de político, ninguém queria saber político para usar a manifestação. Podia estar como cidadão, como muitos tiveram, mas não para falar em nome de um partido numa manifestação plural da sociedade civil. Então não tinha de falar. Segundo, o doutor Miguel Reale Júnior estava comigo, eu conversei com ele, conversamos longamente. Ele estava muito emocionado com tudo que assistiu e o partido, o PSDB, encaminhou sim a petição. Sabe que dia? Dia 26 de maio. Sabe quem sentou sobre ela na Procuradoria-Geral da República? Rodrigo Janot. Janot, eu estou de olho em você. Você está mais para Enganot do que para Janot. Você recebeu no dia 26 de maio. A pergunta é, que dia hoje? Você tem calendário na tua casa? Hoje é dia 17 de agosto. E aí, Janot? E aí? Por que você não se mexeu? É o acordão? Você eleito? Dilma indica? Renan manipula lá no Senado e você é aprovado? Eu quero saber de você que eu tenho direito como cidadão. Foi entregue ao senhor no dia 26 de maio, sim, com todas as razões para o impeachment, sim. O doutor Miguel Reale me confirmou. E eu provo aqui, se for o caso, ele vem amanhã aqui. Eu conversei com ele longamente ontem, estive com ele. Foi entregue no dia 26 de maio. Dia 26 de maio, dia posterior ao meu aniversário, não estou fazendo, o procurador-geral engavetou. Então, enganou? Você não engana a gente. A representação não é para impeachment. A representação é para o crime fiscal e crime de responsabilidade. Que é impeachment. Que é um processo que se dá no Supremo Tribunal Federal. Que bom se o Reale vier aqui. Porque ele quer o parecer dele por escrito e, a partir do parecer dele, os PSDBistas deixaram oficialmente de tratar a questão como impeachment. Passaram a falar em renúncia da presidente, passaram a falar, se vier da Petrolão algum fato novo que a comprometa, inclusive no processo eleitoral, isso é um outro caso. Mas o que eu tenho como informação correta e que está em todos os noticiários é de que o parecer do Miguel Reale declara de que não há base legal para um pedido de impeachment. Vamos seguir, nós vamos entrevistar o Miguel Reale. Isso porque o jornal tem... Claro. Eu vou pedir para entrevistar e amanhã ele já a gente veio traz... aqui, já veio já aqui. veio, mas é bom a gente retornar com esse assunto para dirimir qualquer dúvida.